Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma live conhecendo a palavra. Eu disse live, né? Não é live, é live, né? Para mais uma live em que estaremos falando sobre a palavra de Deus. Damos graças a Deus porque você tem tirado um tempo, né, para estar conosco, para meditar na palavra de Deus e para que junto conheçamos, né, um pouco mais do Senhor Jesus Cristo. Desde já, quero pedir que Deus do céu derrame a sua bênção, a sua graça sobre a sua vida e você seja enriquecido por esse conteúdo que nós vamos, nesta oportunidade, né, trazer até você. Está comigo aqui no estúdio, meu amigo Miller. Como é que tá, Miller? Tá uma benção, tá? Graças a Deus. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para uma passagem da palavra e depois nós vamos estar meditando sobre ela. Livro de Ezequiel, lá no Velho Testamento, no capítulo 22 e no versículo 14. Diz assim, registrado por Ezequiel: estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e eu, Senhor, fará. Amém? Aqui o Senhor está dizendo, você vai estar bem, teu coração vai estar firme, tu vai estar firme na fé, tu vai estar embasado sobre a palavra, sobre as escrituras, no dia em que eu tratar com você. Bom, queremos falar alguma coisa então sobre o tratar de Deus, né? O que é o tratar de Deus, que se vê muitas pessoas por aí, pastores nas igrejas falando, Deus tem que tratar com Beltrano, com Ciclano, aquela pessoa está assim porque não foi ainda tratada por Deus. Então vamos ver, né, o que é o tratar de Deus. Bom, de um modo geral, né, tratar é abordar algum assunto, né, algo temático. Também é debater, até negociar em algumas situações, né? Ser curado, ser tratado, no caso está doente, vai no médico, o médico faz o exame, dá um remédio ou trata uma ferida, fazendo um curativo, passando uma pomada, um pó secante, né? No caso seria um ferimento físico, mas também um tratar do ferimento, né, na alma, no espírito. Tratar de uma dor, ou quem sabe até um assunto, pôr em pauta, né? E por que não dizer, tratar é o ato de chamar a atenção de alguém, vou tratar contigo, né? Vou ministrar a sua vida, vou te chamar a atenção, tá? Também pode ser apontar falhas, erros, tá? E trazer para o centro da verdade e curar dores, raiz de amargura, coisas lá do passado. Quer dizer, o tratar ele é muito amplo e com certeza se refere ao ser humano, né? Se refere ao homem, à mulher, em nosso viver, quer espiritual, psicológico, social, na nossa comunidade bíblica, né? Na igreja, lá na congregação, onde congregamos, junto com os irmãos, né? Veja bem, primeiro de tudo quero falar para você que tratar dói. Tratar dói. Se você vai lá no médico com uma baita de uma ferida, em qualquer parte do corpo, né? E parece que tem algumas partes do corpo assim que é mais sensível, né? Então tem pessoas que são sensíveis no corpo todo, né? Tomar uma injeção, meu Deus do céu, fazem aquele escândalo, né? Porque é bastante sensível. E daí o tratar dói, né? Tanto humano quanto espiritual. Mas por que dói? Dói primeiro porque nós somos confrontados por Deus, tá? Nas áreas de necessidade para que Deus trate a nossa vida. Eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 11. Diz assim a palavra, eu vou ler, é um pouquinho extenso, mas nos acompanhe. Porque o Senhor corrige e ama e açoita a todo aquele que recebe ou tem por filho.
olha só, é para a disciplina que vós sois chamados, e para a correção se suportais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Veja bem, né? Todos nós, como pai, corrigimos nossos filhos. E o 8. Se porém estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. E o 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos dos homens, tá? Para que vivamos. 10. Aqueles, na verdade, por um pouco do tempo nos corrigiam, os pais, como bem lhes parecia. Mas este, Deus, Jesus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua o quê? Santidade. Na verdade, nenhuma correção parece ser no momento motivo de alegria, mas motivo do quê? Tristeza. Contudo, depois produz fruto pacífico de justiça nos que tem sido exercitado por ela. Então veja bem, e nós somos corrigidos por Deus. E aí, se não nos submetermos ao tratar de Deus para limpar, corrigir, tá? Pela disciplina, pelo amor, nós viveremos como que? Insensíveis. Insensíveis. Como pessoas intratáveis. Como pessoas revoltosas. Insensíveis, intratáveis e revoltosas. Por quê? Porque se colocam num patamar e criam em si um entendimento que não precisam ser corrigidas. Elas já estão no patamar máximo, elas estão nos píncaros, nas alturas. E os de baixo que tem que ser tratado. Eu não tenho problema. Eu sou bênção. Porém, na medida ou na proporção que nós permitimos Deus trabalhar nossa vida, tá? E nós mais cedo permitirmos, Ele vai agir e isso será melhor para nós. Muitos apanharam do pai e da mãe quando era criança, uma varada, uma cintada, tá? E no momento gerava até revolta. Hoje, mais tarde, depois adultos, casados, quem sabe avós, né? Que é meu caso, o Miller, não sei por que o Miller não é vovô ainda, né? Mas ele anda lá acocorando a Harley Davidson dele, né? E cada avô tem o que gosta, né, Miller? E aí hoje nós entendemos que aquela disciplina ela foi favorável para nós, para o quê? Gerar caráter. Para gerar caráter. Gerar um homem e uma mulher segundo uma disciplina e um conhecimento que os pais receberam lá dos antigos. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 4, lá no Velho Testamento, tá? É uma das passagens mais terríveis que eu conheço nas Escrituras, porque Deus trata duríssimo com quem? Com Nabucodonosor. Nabucodonosor subiu no seu palácio, lá no seu jardim suspenso da Babilônia, e olhou para tudo aquilo e disse, por um acaso, tu não é o cara, Nabucodonosor, tu não é o maior, o grande, o tremendo, o poderoso? Não foi tu que criou tudo isso? Se engrandeceu. E a Bíblia diz o quê? Que Deus tocou naquela hora nele, Deus tratou com o Nabucodonosor, e a palavra diz que por 7 anos ele perdeu a memória, a consciência como ser humano e esteve no meio dos animais, coabitou no meio dos animais, tá? Perdeu o sentido, perdeu a razão.
Então é melhor nós sermos tratados e nós aceitar em tempo. Que assim como nossos pais faziam para o nosso bem, gerando uma disciplina, hoje também Deus faz isso na nossa vida. Nos traz para o centro da sua vontade. Mas e o porquê tratar? Tá? Eu vou perguntando e vou respondendo para ti. Por que tratar? Tá? Para aparar arestas e podar brotos que vão dar em nada. Porque de repente nós temos coisas em nosso coração que a gente não quer que ninguém fale, que ninguém toque, porque é do dói nosso. Tá? Alguma área espiritual, psicológica, alguma área de relacionamento familiar com amigos, lá na faculdade, no trabalho, na igreja, tá? Que nós não queremos que ninguém fale, ninguém toque, porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Tá? Agora uma coisa é verdade, Deus sempre trata para o nosso bem, para que nós sejamos mais igual a Jesus. Mais igual a Jesus. Vejamos. Entendemos que Deus levou Moisés para o deserto e tratou o seu passado e o preparou para uma o quê? Para uma missão. O Moisés mata o egípcio e acha que fez boa coisa. E isso vai no ouvido de quem? Do faraó. E faraó diz, me peguem esse camarada aí e passem a faca no pescoço dele. E ele, foge para o deserto. E lá no deserto, durante 40 anos, Deus trabalha a vida deles. Deus trata a vida de Moisés. Quem sabe no momento Moisés não estava entendendo. Por que eu vim parar no deserto? Eu estava lá no palácio do rei, estava de boa, o que eu tinha de ir defender aquele judeu? Matei o egípcio e eles não entenderam, me entregaram, me caluniaram e agora eu estou aqui, nessa luta, nessa dificuldade, nesse deserto escaldante, faltando água, enfiado nessa poeira, nesse desertão de sal aqui, isso e aquilo, tá? Mas o que Deus estava fazendo? Preparando ele, ensinando as manhas do deserto, como andar no deserto, como se portar para outra missão, mais 40 anos em levar ao povo no deserto. Então, de repente, Deus trata com nós, em algumas áreas, é porque Ele está preparando o homem, tanto interior, espiritual, psicológico, como o homem físico, como o homem mental, para obras que Deus tem. E o pior de tudo, que se nós recusarmos, nós vamos ficar espiritualmente encruados e vamos ter que dar conta na presença de Deus. Segundo lugar, tratou Davi no seu adultério, porque dele sairia o Messias, sairia Jesus. Deus prometeu que dos lombos de Davi não faltaria quem se sentasse no trono. E que muitas vezes na Bíblia diz, o ensino diz, que Jesus é filho de Davi. Todo o povo judeu fala isso, que eles são filhos de Davi. E que Jesus descende da linhagem de Davi. Né? Da linhagem de Davi. Maria veio da linhagem de Davi, não de José. Tá? Terceiro, derrubou Paulo do cavalo. Paulo caiu do cavalo. E durante muitos anos Deus tratou ele. Provavelmente 14 anos, 13, 14 anos, quando ele andou pelos desertos, pregando nas sinagogas, para cá e para lá, meditando, Deus falando, coisa e tal, até que ele é tomado por Deus, vai para o céu, né? Antes, provavelmente, ele é chamado, né, em Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4, ele é separado e vai para o ministério, e mesmo assim, depois Deus leva ele para o céu, coloca um espinho na carne. O que é isso? Deus tratando, Deus preparando. Tá? Agora, Deus escolhe pessoas para tratar. Porque tem pessoas que não suportam o tratamento de Deus e acabam abandonando. Como eu disse, ficam encruadas. Não permite que Deus trabalhe todo o tratamento. Que Deus faça tudo o que Ele tem que fazer. Ficam reclamando, ficam se queixando. Ai, porque isso aprova para mim.
Deixa Deus trabalhar, irmão. Deus está tratando para o teu bem, para enriquecimento, crescimento espiritual. Tá? É isso que Deus está fazendo. Derrubou Paulo, levou Jesus para o deserto. Jesus é batizado, sai das águas, cheio do Espírito Santo e batizado, e o mesmo Espírito toma ele e leva para o deserto para que 40 dias e 40 noites Jesus seja tentado pelo maligno, seja tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites, sem comer nada, só bebeu água. E a Bíblia diz que terminados os 40 dias teve o quê? Fome. Aí vem o inimigo e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu é o Filho de Deus, te joga aqui de cima do pináculo lá embaixo. Ó, se tu prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, porque foi dado para mim. Veja só as provas e o tratar de Deus na pessoa de quem? De Jesus. Mas por que Deus estava fazendo isso? Porque a cruz esperava Jesus. A condenação esperava Jesus. O açoite da guarda pretoriana esperava Jesus Cristo. E ele tinha que passar por esse momento para ser fortalecido, para ter uma experiência mais profunda na vida espiritual, ainda que ele fosse Deus, mas o seu lado humano precisava disso. Amados, Deus trata na particularidade do seu amor, da graça e da misericórdia. Veja só, o amor, a graça e a misericórdia. Ele nunca nos expõe. Nunca nos expõe. Jesus não vai falar na igreja, eu estou tratando Paulino porque Paulino tem isso, isso, aquilo. Estou tratando o Miller porque isso, isso e aquilo. Mas o homem, aqueles que não vigiam, dizem que quando o crente cai num leito lá de hospital em casa, com qualquer tipo de doença, de enfermidade, os línguas de trapo já vão dizendo, não, está doente porque tinha pecado e Deus está tratando o pecado. O que nós vamos dizer então de Jesus quando 800 anos antes de Jesus vir, Isaías, lá no capítulo 53, fala das dores do Messias, que ele levou nossos pecados, pelas nossas transgressões ele foi punido, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, etc, etc. Jesus também tinha pecado? Tinha, Miller. O que a Bíblia diz que Jesus falou? Quem me convence do pecado? Ele não tinha pecado. E no entanto a Bíblia diz que Deus, agradou a Deus fazê-lo enfermar. Leia Isaías 53. Ele ficou enfermo, porque todos os pecados do mundo veio sobre ele. Então, irmão, tá? Deus trata nós com o seu amor, graça e misericórdia e na particularidade. Ainda que acusados e conhecendo o quê? Os nossos erros. Ainda que acusados. Eu quero ler para vocês, lá no livro de Zacarias, lá no Velho Testamento. Vamos lá. No livro de Zacarias, que é um dos profetas menores, tá? Vamos achar o Zacarias. No capítulo, eu tenho aqui, né, as minhas anotações, Zacarias, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Então me mostrou o sumo sacerdote, Deus falando a Zacarias, diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para opor-se a ele, para estar contra, tá, o servo de Deus, Josué. O Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, tá? O Senhor te repreenda, o anjo. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, de Josué, tira-lhe os trajes sujos, e a Josué, vê, te tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe,
pôs sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no, enquanto o anjo do Senhor ali o que? Estava. Irmão, o acusador da nossa vida é quem? Satanás. Aqui Deus está permitindo e está tratando o pecado do sumo sacerdote. Vestes sujas é pecado. É tirado o pecado dele, colocado vestes limpas, uma mitra na cabeça, tá? E ele agora então o quê? É um novo sumo sacerdote na presença de Deus, tá? Aí Deus o quê? Defende e trata a Josué. Quero ler com você 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. O que temos lá? E no versículo 11. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. O mesmo Deus, sabendo quem somos, ele tem um modo específico e particular de tratar cada um de nós. Porque a realidade espiritual do nosso coração, a realidade dos relacionamentos sociais, com pai, com mãe, com irmão, com a igreja, com amigo no trabalho, colega de faculdade, quem sabe é nós. A não ser que nós geremos um espírito de negação e neguemos os nossos erros e o fato de que realmente há erros em nós e nós nos achemos, como diz os meninos aí, o gás da coca, né? A última bolachinha do pacote. Agora veja bem, Deus trata, Deus trabalha e age no quê? Nas nossas mazelas. Nas nossas mazelas. O que são mazelas? Falhas morais ou moral, mácula, feridas, lesões, tá? Chagas, machucaduras na alma, em que Deus trata. E também tem o quê? Pesares, dores. Mas como que isso foi gerado? Grosserias, estupidez, resistência contra nós que gerou desgosto, tristeza, sofrimentos, flagelo. Isso pode ser físico, psicológico ou espiritual. Tá? Quando atacados, feridos, magoados, além de gerar em nós raiz de amargura, nos torna duros, insensíveis, armados, nos entrincheiramos contra essas pessoas, ficamos resistentes por causa do quê? Das dores que foram geradas. Sempre quando vemos a pessoa, nossa mente e nosso coração atualiza a dor, a machucadura e gera o quê? Resistência e distanciamento daquela pessoa. Damos um jeito de nos distanciar da pessoa. Por quê? Dói. E daí é nesse momento que precisamos do tratar de Deus, tá? Do agir de Deus pelo seu Espírito Santo na nossa vida. No livro de Jeremias, capítulo 17 de Jeremias, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e incorrigível. Quem o conhecerá? Ou seja, quem sabe o que passa no meu coração se não sou eu? E às vezes até nem sei, às vezes até é inconsciente, uma ação minha, uma reação inconsciente, eu não tenho a consciência dela, mas ela é minha, está lá. Quem o conhecerá? Olha o que a palavra diz no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. Eu provo a mente. Conheço o que passa no coração de cada um de vocês. Tá? É como se Deus estivesse falando.
Eu sei o que pega. Eu sei o que acontece. Eu sei da luta, eu sei da necessidade. Aí o Jeremias diz no capítulo 17, versículo 14. Amado, olha só. O que ele diz lá? Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Cura-me dessa dor, dessa amargura, desse algo, e eu vou ser curado. Tá? Salva-me e serei salvo. Pois tu és o quê? O meu louvor. Eu vou louvar a ti, vou glorificar a ti, vou permitir que tu trabalhe na minha vida e eu vou ser curado disso. Porque isso aí gera muito, sabe o que, amado? Doenças psicossomáticas. Doença na mente, doença no coração, nos sentimentos, e ele vai estourar em algum lugar. Aonde? No corpo, que é a parte mais fraca. Ó, espírito, alma e corpo, vai estourar lá no corpo. Tá? Permita que Deus trate a sua vida com amor, com carinho e na particularidade da sua vida. Outra coisa, Deus trata também o nosso temperamento. São 4 os temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Ninguém é um só. Nós somos normalmente um que se sobressai e um segundo. Alguns são coléricos, mas são melancólicos. Outros são sanguíneos, mas são fleumáticos. Pedro, por exemplo, era colérico, tá? Mas Pedro também era o quê? Melancólico. Pedro era melancólico. Pedro era explosivo, falastrão, impulsivo, sem domínio próprio, tá? E era também o quê? Um homem muito irado. Agora vejamos só, livro de Lucas, no capítulo 22, temos uma leitura interessante, e no versículo 32, Lucas 22, no versículo 32, olha o que Jesus diz para Pedro: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortalece também os teus. O que é o ato da conversão? É um ato de mudança, de transformação. Tem muita gente que vem para a igreja, sai só do mundo e vem para dentro da igreja, mas não foi tratado nas suas necessidades, não foi tratado no seu temperamento, não foi tratado, como eu posso dizer, no seu modus operandi. É querido na igreja, uma bênção, mas fora dela, continua a mesma coisa, porque não foi ainda tratado por Deus. João era o quê? Fleumático. Tá? João era fleumático, provavelmente, né, melancólico. Calmo, tranquilo, introspectivo, silente, manso, tratável, humilde. E Pedro, Deus precisou tratá-lo no seu caráter, usando quem? Usando Paulo. Quer ver uma coisa? Olha no livro de Gálatas, uma grande verdade que eu acabei de falar agora, capítulo 2. Olha só, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, está dizendo Paulo nos Gálatas, enfrentei-o cara a cara, porque a sua atitude era condenável. Que atitude era essa, Paulo? Veja só. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, sendo ele judeu. Mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua, o quê? Dissimulação. Quando, porém, vi que não andava corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como os gentios, tá? Com os gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a se converterem e serem judeus? Paulo tratando o caráter de quem? Do apóstolo Pedro. Deus permitindo que ele fosse que? Tratado. Na realidade, assim, meu amado, qual é o tratamento para o nosso temperamento? Para a nossa vida?
Primeiro de tudo, deixar, pedir, buscar, insistir, para que Deus gere em nós fruto do Espírito. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, nos fala sobre o fruto do Espírito. Então, a partir de hoje, comece o quê? Buscar a Deus para que o Senhor trate a sua vida, mas trate com amor e brandura na particularidade, mas que haja mudança, transformação na sua vida por Cristo Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha chegado até o teu coração, tocado na sua vida, para você, a partir de hoje, começar a entender e ter uma interpretação lógica espiritual pelo Espírito Santo, que todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos ser tratados por Deus para que sejamos outra criatura. A palavra nos fala lá em 2 Coríntios 5,14, se não me fala, ou 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deixe Deus tratar a sua vida para você ser uma nova criatura. Amém? Que Deus te abençoe. A graça do Senhor Jesus esteja sobre você. E não se esqueça, na nossa igreja, na Renovar em Cristo, todas as terças-feiras, do horário das 19h30 às 20h30, temos um culto chamado Nas Mãos de Deus. Estaremos orando pela vossa necessidade, clamando a Deus. Venha, Deus tem uma cura e uma libertação para você e para a sua família. Tá? Tenha um fim de semana abençoado. Né? Sábado está chegando aí, sexta-feira, né? Domingo. Tá? Venha para a igreja, vá até uma igreja, ouça a palavra, deixa Deus falar contigo. Beijo no seu coração, amado. Até a próxima quinta-feira.